Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Java Básico. E no vídeo de hoje vamos iniciar o entendimento sobre o que são laços ou loops ou controles de repetição, ou comandos de repetição, que é muito comum, né, quando estamos programando, tá? Então vou falar um pouco de lógica de programação, de básico, de teoria e depois a gente vai para a prática, tá? Eu considero que esse assunto é o assunto mais difícil para quem está aprendendo programação, seja em qual linguagem for, né? Aprender o conceito e além de aprender o conceito, conseguir pôr na prática, né? Porque exige que você tenha uma interpretação, que você entenda a mecânica de como o código ele é construído para que você consiga realmente fazer uma boa utilização, ok? Então, como é que nós vamos iniciar? Bom, primeiro eu vou falar sobre o que são os laços, né, de uma maneira geral, teórica. Vou dar alguns exemplos que ocorrem no nosso dia a dia, exemplos de ações, de coisas que acontecem no nosso dia a dia, para deixar um pouco mais claro, tá? Então, beleza, o que é um laço, tá? Um laço, basicamente, ele é, né, digamos assim, ele é um comando, né? Ele é um comando que tem como base, né? Ele tem um ciclo, um comando ciclo, né? Que tem início, tá? E fim, ok? Podemos dizer isso, né? Início, meio e fim, ou início e fim também. Ele é um ciclo, né? Então ele é um comando que ele tem um início, né? E ele passa tal por todo um processo e chega ao fim. E chega ao fim, tá? Por quê? Como é que acontece o laço? O laço, na verdade, é quando nós repetimos, né? Repetimos um código diversas vezes, tá? Então, a gente repete o mesmo código diversas vezes, né? Dentro da estrutura do laço, para que a gente atinja um objetivo, tá? E isso, na verdade, é um laço, ok? Então, pode parecer um pouco confuso de início, né? A gente pode pensar, mas como assim eu vou repetir um código várias vezes e esse código ele é um ciclo que tem início e fim, tá? Então, vou dar alguns exemplos que, digamos assim, é comum no nosso dia a dia para que a gente possa entender coisas que são laços, né? Que são como se fossem laços ou loops no nosso dia a dia, beleza? Então, vou dar um exemplo aqui, beleza? Aqui tem uma peça de carne, né? Uma peça grande de carne, que aí pode ser qualquer peça de carne, né? De boi e tal. E aqui por que eu pego esse exemplo? Porque geralmente a carne nela vem uma peça completa, né? Depois que é retirada do animal e etc, do boi. E aí ninguém vai pegar a peça completa e vai assar, né? É um pouco fora de lógica, né? Então o que é que o pessoal faz? O açougueiro, né? O cozinheiro, ou enfim, a pessoa responsável, ela vai pegar essa peça de carne e ela vai fatiar em vários pequenos pedaços, né? E ela não consegue fazer isso ao mesmo momento, né? De uma vez só. Ela faz um processo, ou seja, ela corta, depois ela corta outro, depois ela corta outro, até, né, que essa peça de carne ela se transforma em vários pedaços, né? Ou várias fatias. E é isso que acontece aqui, né? Ou seja, tem uma peça de carne grande que eu saio fatiando vários pedaços, né? E até essa minha peça deixar de ser uma peça grande, tá? E o que é isso? Isso é um laço, isso é um loop, tá? É uma repetição de uma tarefa que eu estou fazendo diversas vezes da mesma maneira. No caso, qual é essa tarefa? Eu estou cortando, fazendo um movimento para cortar vários pedaços. Então, o que é o loop aqui? Eu fazer vários pedaços, certo? Então, a tarefa de cortar a carne sempre tentando ser do mesmo tamanho nesse caso e fazer vários pedaços é um loop, porque é a mesma tarefa, só que eu só estou repetindo, certo? E aí o que é que acontece? Todo laço e todo loop, né? Ele tem uma condição, tá? E essa condição é ela que estabelece se o laço inicia e também se ele para ou se ele termina, né? Melhor, vou botar para não, termina. Essa condição ele faz com que ele inicie ou ele termine, né? O ciclo do laço, tá? Então,
por exemplo, qual seria a condição aqui? Corte esse pedaço de carne em vários bifes até que você corte, né, a peça de carne toda, ou seja, até que não sobre mais carne, né, que seja possível fazer bife. Então essa é a condição. Então se eu tenho uma peça e a peça está inteira, essa condição, né, permite que eu faça os bifes, porque a peça está inteira. Mas se já tem vários bifes, essa condição não existe mais. Por quê? Porque eu já transformei a peça em vários bifes. Então isso é um laço. É essa condição que diz assim: vá lá e corte aquele pedaço de carne em vários bifes. Se você chegar lá e tiver o pedaço da carne, você vai lá e faz, né? Vai lá e corta várias vezes e tal. Agora, se vamos supor, sua mãe chega lá e diz: olha, vale cortar a carne, vai lá cortar, né, a peça de carne em vários bifes. Você chega lá e basicamente não existe mais a peça de carne, já está tudo cortado. Ah, não preciso cortar, porque já foi cortado. Então, né, não é necessário mais que esse laço funcione, tá? Então, estou dando um exemplo assim só para você poder entender o conceito de laço. E é muito importante que você entenda o conceito de laço, porque eu vou dar outros exemplos, tá? Então, a mesma coisa, um velho brigadeiro, né? Estou colocando aqui a foto do brigadeiro porque basicamente um algoritmo, ele é uma receita, né? E, ou seja, são os passos para que você resolva um problema. E é comum, né, que em receitas nós tenhamos algumas atividades que elas se repetem até chegar a um certo momento, uma certa condição. E no caso do brigadeiro, ele não é diferente. Você coloca os ingredientes e aí você vai mexendo até dar o que a gente chama de ponto, né? Ou seja, que o brigadeiro fique naquela textura específica. E aí, o que é o laço aqui? O laço, basicamente, é você fazer os movimentos circulares, fazer com que o brigadeiro, né, tome aquela forma que você quer. E aí, o que é que acontece aqui, né? Acontece que o laço é você mexer a colher e a condição é chegar no ponto X. Quando ele estiver no ponto X, você para de fazer o laço ou o loop, né? E aqui está um exemplo, né? Que é mexer a colher. Então esse é o nosso loop, né? Ficar mexendo a colher meio que em forma de 8, né? Só um exemplo, né? E aí você pode estar se perguntando, certo? Entendi o que é um laço. Um laço então é uma tarefa que eu vou repetir diversas vezes até uma certa condição. Mas aqui em programação, onde é que eu uso isso, tá? Eu vou dar um exemplo clássico, né? E vou explicar aqui com palavras um exemplo clássico de um laço, tá? E depois vou dar um exemplo de código só para vocês poderem entender, tá? Então, aqui vocês podem ver tem uma imagem de um jogo, tá? Uma imagem de um jogo que na verdade ele é como se fosse um movimento, né? Como se eu estivesse jogando e aí eu aperto e o personagem pula e eu aperto para frente e ele vem, né, de um lado a outro aqui nesse cenário. Beleza. Como é que funciona isso? O laço, ele é nada mais, nada menos do que cada passo desse personagem aqui na tela. Ou seja, nós não vemos isso, né? Nós vemos simplesmente ele pulando. Por quê? Porque quando eu aperto aqui em pular, a posição dele tem alguns valores. E quando eu aperto para frente e pulo ao mesmo tempo, né? Ele vai mudando a posição do personagem até que ele chegue aqui, certo? E o que é que faz com que, né, a gente veja só ele pulando aqui e não veja essas imagens aqui separadas? É o laço. O laço ele vai atualizando a tela de uma maneira que a gente só vê ele ao final. Então o laço, ele basicamente, como eu falei, ele é a repetição de várias tarefas, né? A repetição, né, de várias vezes de uma mesma tarefa. E qual é a mesma tarefa? Atualizar os valores que dizem onde o personagem está. E aí quando eu faço uso desse laço, ele basicamente atualiza a tela para mim, tá? Então aqui são alguns exemplos, né? Exemplos reais e exemplos de usando na prática no código. E na verdade a gente pode usar de diversas maneiras, né? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Bem simples, só para a gente ver então por que o laço existe e por que o laço não existe, tá? Assim, coisas que
realmente para fazer sentido no código. Então vamos supor que eu digo que eu quero que você imprima, né, de 1 a 5. Então, se eu digo, você quer imprimir de 1 a 5, então eu posso fazer assim, ó, System 1, depois, apertei aqui sem querer, comando executar, System 2, System 3, System 4, System 5, beleza? Dessa forma, se eu executar o meu código, ele com certeza vai mostrar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Só que veja, se eu tiver 100, eu vou ter que escrever de 1 a 100. Beleza? E quando eu uso um laço, como é que isso acontece? Né? Eu tenho que criar um laço aqui. Eu vou dar um exemplo, depois eu vou explicar esse laço mais na frente, detalhado. Então, int i é o nosso laço, tá? Essa primeira parte, né, vou explicar bem rapidamente, mas depois eu vou detalhar, é uma variável, né, que vai controlar o nosso laço. Então o i começa como 0, tem que ser menor do que 6, não, começa como 1, né, no caso, tem que ser menor do que 6, ou seja, vai até 5, tem que ser i mais mais. Beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar o system.out.println. E aqui eu coloco a variável. Quando eu coloco para executar, ele vai imprimir de 1 a 5 aqui e vai imprimir de 1 a 5 aqui. Por quê? Veja só. O que é que o laço está fazendo? O laço está dizendo que vai repetir de 1, né, até 5, no caso i menor ou igual a 6, esse código aqui. Esse código ele vai ser repetido basicamente 5 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tá? Então, o que é que acontece? Eu consigo colocar um código aqui dentro desse bloco, desse laço, que ele vai ser repetido de acordo com a condição que eu colocar aqui em cima, né? E qual é a condição aqui? Do i ser menor ou igual a 6, tá? Então, no caso, o i vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Mas como assim vai ser 1, 2, 3, 4 e 5? Porque o laço funciona da seguinte forma, no caso desse for, né? Para i começando igual a 1, ele deve ser menor do que 6, tá? Então, ele começa no 1 e tem que ser menor do que 6. Esse i aqui, essa segunda parte, diz o seguinte. Depois que eu executar o laço, o que é que eu vou fazer com essa variável aqui que controla o meu laço? Eu vou adicionar 1 ao valor dela atual, tá? Então, como ela começa com 1, né? Então, como é que vai acontecer aqui? O i é igual a 1, e só é executado na primeira vez no laço, né? I é menor ou igual a 6? Porque i é 1, não é isso? E 1 é menor do que 6. Eu falei igual a 6, né? Tá errado. É só i menor do que 6, né? Mas i é menor do que 6? É sim. Então, ele executa tudo que está aqui dentro das chaves. Ao terminar de executar, aqui, né, tem um incremento, tá? E aí, o que é que ele faz? Eu estou dizendo que i mais mais, ou seja, pega o valor de i, que é 1, e eu adiciono mais 1. Então, no caso, ele vai ser 2. Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer isso aqui, ó. Tá? Só para exemplificar. Então, i vai ser igual a 2. Aí ele vai vir e vai perguntar. Aí aqui ele não passa mais, porque isso aqui é só no início. Só a primeira vez. Aí ele vem logo para cá, pergunta. I é menor do que 6? Por quê? I é 2 agora. Aí ele vai, executa isso, imprimiu 2. Ao invés do i, o valor é 2. Então ele já imprimiu 1, vai imprimir o 2. E aqui no próximo, ele vai lá e coloca i, né? Ou seja, 2 é igual a 2 mais 1, que se torna 3. Aí ele volta para cá e avalia aqui. 3 é menor do que 6? E aí continua até chegar no 5, né? Então, parece um pouco confuso, tá? Parece um pouco confuso, mas é muito simples. Eu queria falar um pouco nessa aula e trazer, primeiro essa parte teórica, que eu acredito que quando você tem uma analogia, que você consegue fazer essa linkagem, fica mais fácil você entender o assunto. E a segunda coisa que eu queria falar é que a maior dificuldade que eu vejo
quando estão aprendendo programação, não é sobre o que é o laço. Às vezes até entende o que é o laço, mas não consegue identificar, né, qual é essa parte que eu vou repetir do meu código, né? Ou seja, eu tenho um problema, que lá no problema eu tenho uma descrição, mas as pessoas muitas vezes não conseguem entender qual parte desse código, tá? Ela tem que ser repetida. E aí você tem que parar, você tem que refletir, você tem que entender o problema, como eu falei em aulas anteriores. Uma das maiores habilidades de um programador não é saber sintaxe, não é isso, aí é obrigação. Uma das maiores capacidades é entender o problema, interpretar para conseguir construir as soluções, tá bom? Bom, então eu falei rapidinho aqui de código, vou falar nas próximas aulas, vai ter uma aula só para o laço while e outra só para o laço for, mas enfim, queria compartilhar esse conhecimento com vocês teórico, né? Espero que tenham entendido, né? Às vezes realmente é confuso e aí você pode repetir o vídeo várias vezes, reassistir, tá? Qualquer dúvida pode deixar no comentário, tá? E também, se você tiver quiser ver algum assunto, tiver com dúvida de outro assunto ou quiser ver algum conteúdo sobre essa área de programação, de TI, seja sobre carreira, seja sobre linguagens, pode deixar no comentário, tá? Então, valeu, a gente se vê na próxima aula.